Segundo Samuel 13, Amnon e Tamar. E sucedeu depois disso que Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, e Amnon, o filho de Davi, a amava. E Amnon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem, e Amnon considerava difícil para ele fazer algo a ela. Amnon, porém, tinha um amigo, cujo nome era Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sutil, e ele lhe disse: Por que estás tu, sendo o filho do rei, magro dia após dia? Não me contarás? E Amnon disse a ele: Eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. E Jonadab disse a ele: Deita-te na tua cama e faz-te de enfermo. E quando o teu pai vier para te ver, diz a ele: Rogo-te que deixes Tamar, a minha irmã, vir e me dar alimento e preparar a carne à minha vista, para que eu possa vê-la e comer da sua mão. Assim Amnon se deitou e se fez de enfermo, e quando o rei veio para o ver, Amnon disse ao rei: Rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir fazer 2 bolos à minha vista, para que eu possa comer da sua mão. Então Davi enviou a casa a Tamar, dizendo: Vai agora até a casa do teu irmão Amnon e prepara alimento para ele. Assim Tamar foi à casa do seu irmão Amnon, e ele estava deitado. E ela tomou farinha e a amassou e fez bolos à vista dele e assou os bolos. E ela pegou uma panela e os colocou diante dele, mas ele se recusou a comê-los. E Amnon disse: Retirai de mim todos os homens. E se retiraram todos os homens de diante dele. E Amnon disse a Tamar: Trazei o alimento à câmara, para que eu possa comer da tua mão. E Tamar tomou os bolos que ela havia feito e os trouxe à câmara para Amnon, o seu irmão. E quando ela os trouxe para ele comer, ele a agarrou e disse a ela: Vem te deitar comigo, minha irmã. E ela respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não deve ser feita em Israel, não faças esta loucura. E eu, para onde farei ir a minha vergonha? E quanto a ti, serás como um dos loucos de Israel? Agora, portanto, rogo-te, fala com o rei, porque ele não me negará a ti. Todavia ele não quis atentar à sua voz, mas sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então Amnon odiou-a sobremaneira, de tal forma que o ódio com o qual a odiou foi maior do que o amor com que a amou. E Amnon disse a ela: Levanta-te e vai-te. E ela disse a ele: Não há motivo. Este mal de me despedires é maior do que o outro que me fizeste. Ele, porém, não quis atentar a ela. Então ele chamou o seu servo que lhe servia e disse: Retira agora esta mulher da minha presença e tranca a porta após ela. E ela trazia uma vestimenta de diversas cores sobre si, porque com tais túnicas eram vestidas as filhas do rei que eram virgens. Então o seu servo a trouxe para fora e trancou a porta após ela. E Tamar pôs cinzas sobre a sua cabeça e rasgou a sua vestimenta de diversas cores que estava vestindo, e pôs sua mão sobre a cabeça e seguiu chorando. E Absalão, seu irmão, disse a ela: Amnon, teu irmão, esteve contigo? Mas segura agora-te a tua paz, minha irmã. Ele é teu irmão. Não te turbes com esta coisa. Assim Tamar permaneceu desolada na casa do seu irmão Absalão. Mas quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, ficou muito irado, e Absalão não falou nem bem nem mal com o seu irmão Amnon, porque Absalão odiou Amnon, porquanto ele havia forçado sua irmã Tamar. E sucedeu, depois de 2 anos completos, que Absalão tinha tosquiadores de ovelhas em Baal-Razor, que fica ao lado de Efraim. E Absalão convidou todos os filhos do rei. E Absalão veio até o rei e disse: Agora que o teu servo tem tosquiadores de ovelhas, suplico-te que o rei e os seus servos venham com o teu servo. E o rei disse a Absalão: Não, filho meu, não iremos todos de uma vez, para que não te sejamos por peso. E ele insistiu. Todavia ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Se não, rogo-te, deixa que o meu irmão Amnon venha conosco. E o rei disse a ele: Por que ele deveria ir contigo? Absalão, porém, insistiu com ele para que deixasse Amnon e todos os filhos do rei irem com ele. Ora, Absalão havia ordenado aos seus servos, dizendo:
Marcai, pois, quando o coração de Aminon estiver alegre com vinho, e quando eu vos disser, feri Aminon, então matai-o, não temais, não vô-lo ordenei eu? Sede corajosos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon segundo Absalão havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e cada qual subiu sobre sua mula e fugiu. E sucedeu, enquanto eles estavam no caminho, que chegaram novas a Davi, dizendo: Absalão matou todos os filhos do rei, e nenhum deles restou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes, e deitou-se sobre a terra, e todos os seus servos permaneceram junto com suas vestes rasgadas. E Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não suponha o meu senhor que mataram todos os moços filhos do rei, porque somente Aminon está morto, porquanto por convocação de Absalão foi isto determinado desde o dia em que ele forçou sua irmã Tamar. Agora, portanto, não leve o meu senhor, o rei, esta coisa ao seu coração, o pensar que todos os filhos do rei estão mortos, porque somente Aminon está morto. Mas Absalão fugiu. E o moço que mantinha a guarda levantou os seus olhos e viu, e eis que vinham muitas pessoas pelo caminho da encosta à sua retaguarda. E Jonadab disse ao rei: Eis que vêm os filhos do rei. Como disse o teu servo, assim o é? E sucedeu, tão logo ele terminou de falar, que chegaram os filhos do rei, e ergueram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram muito amargamente. Então Absalão fugiu e foi até Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi se lamentava pelo seu filho todos os dias. Então Absalão fugiu e foi até Gesur, e ali permaneceu 3 anos. E a alma do rei Davi ansiava em ir até Absalão, porque ele estava consolado acerca de Aminon, sabendo que ele estava morto,